Na Idade Média, algumas doenças não eram apenas um problema de saúde, mas um símbolo de condenação moral. Males misteriosos se espalhavam silenciosamente, corroendo corpos e reputações. Para muitos, esses sofrimentos eram sinais de uma ira divina. Curas eram dolorosas, os tratamentos pareciam mais tortura do que medicina, e o medo levava a perseguições e punições. Olá, viajantes da história! Você já imaginou sofrer com uma doença e, além da dor, ser acusado de heresia ou imoralidade? Hoje, vamos explorar como as doenças venéreas eram tratadas na Idade Média. Antes de mergulharmos nesse mundo de mitos, castigos e curas assustadoras, já deixe seu super like. E sem mais demora, vamos ao vídeo. O medo e os mitos, quando a doença era um castigo. Na Idade Média, o desconhecimento sobre as doenças fazia com que qualquer problema de saúde fosse atribuído a forças divinas ou místicas. No caso das doenças venéreas, a situação era ainda pior. Muitos acreditavam que sífilis e gonorreia eram punições diretas por pecados cometidos na devassidão. A Igreja reforçava essa visão, associando essas enfermidades ao castigo de Deus. Pecadores eram obrigados a confessar suas falhas morais publicamente e, em alguns casos, pagavam penitências extremas, como jejuns prolongados e autoflagelação. A vergonha pública fazia parte do tratamento. Algumas vítimas eram forçadas a usar marcas visíveis, como roupas específicas ou sinais desenhados no rosto, indicando que estavam pagando pelos seus pecados. Além das explicações religiosas, havia também mitos bizarros. Alguns acreditavam que a doença era um sinal de possessão demoníaca, o que levava à prática de exorcismos. Outros, influenciados por antigas crenças gregas e romanas, achavam que as enfermidades eram causadas por desequilíbrios dos humores do corpo, exigindo sangrias para purificação. Seja por medo da ira divina ou da exclusão social, muitos doentes escondiam seus sintomas, adiando qualquer busca por tratamento. O problema? Quanto mais tempo demoravam para agir, mais a doença avançava, tornando as consequências ainda mais devastadoras. Remédios bizarros e tratamentos cruéis. Sem entender a origem das doenças venéreas, os médicos medievais recorriam a tratamentos que hoje seriam considerados pura tortura. O mercúrio era um dos remédios mais populares. Os pacientes aplicavam pomadas feitas com esse metal tóxico sobre feridas ou inalavam seus vapores. O resultado? Intoxicação severa, perda de dentes e, em muitos casos, morte. Outro método amplamente utilizado era a sangria. Acreditava-se que retirar sangue contaminado ajudava a restaurar o equilíbrio do corpo. No entanto, essa prática enfraquecia ainda mais os doentes, tornando-os vulneráveis a infecções secundárias. Além disso, os médicos receitavam lavagens genitais dolorosas com vinagre ou urina animal, acreditando que isso eliminaria a infecção. O calor também era uma forma de expulsar a doença. Alguns pacientes eram colocados em salas fechadas e forçados a suar por horas, cobertos por ervas e panos úmidos. Outros eram mergulhados em banhos ferventes, muitas vezes agravando suas feridas. Charlatões aproveitavam a ignorância da época para vender amuletos milagrosos, rezas personalizadas e poções secretas. Algumas dessas misturas continham ervas anestésicas, dando a falsa sensação de cura. No entanto, como não tratavam a infecção real, os pacientes acabavam voltando à estaca zero. Os sintomas e as doenças mais frequentes. As doenças venéreas mais comuns na Idade Média incluíam sífilis, gonorreia e infecções genitais diversas, frequentemente agrupadas sob o termo genérico de doença do fogo, devido às sensações de ardência e dor. Sem antibióticos, essas enfermidades podiam ser fatais. A sífilis era uma das mais temidas.
Seus primeiros sintomas incluíam feridas indolores, que ao desaparecerem davam a falsa impressão de cura. No entanto, anos depois, a doença atacava órgãos internos, levando a demência e deformidades severas. Sem tratamento eficaz, muitos sofriam até a morte. A gonorreia, apelidada de gota militar, era conhecida pela dor intensa ao urinar e secreções purulentas. Tratamentos incluíam inserção de finas hastes de metal aquecido na uretra, uma técnica dolorosa que, na maioria das vezes, piorava a situação. Além dessas, outras infecções como o fogo de Santo Antônio, provavelmente herpes genital ou ergotismo, causavam lesões dolorosas e surtos de febre. Como os sintomas variavam, os médicos medievais tinham dificuldade em diferenciar as doenças, levando a tratamentos equivocados e muitas vezes fatais. O papel da Igreja e a moralidade no tratamento. Na Idade Média, a Igreja Católica tinha um papel central na forma como as doenças venéreas eram vistas e tratadas. Como o cristianismo pregava a castidade e a monogamia, qualquer enfermidade transmitida pelo contato íntimo era interpretada como um aviso divino contra os pecados carnais. Hospitais ligados à Igreja ofereciam ajuda aos enfermos, mas o tratamento envolvia mais espiritualidade do que ciência. Confissões, jejuns e rezas eram recomendados antes de qualquer cuidado médico. Em alguns casos, as doenças eram vistas como testes de fé, e os pacientes eram incentivados a suportar o sofrimento como forma de redenção. Além disso, havia um forte componente de punição social. Prostitutas eram frequentemente responsabilizadas pela disseminação dessas doenças e, em algumas cidades, eram publicamente marcadas ou expulsas. Durante surtos, grupos minoritários, como judeus, também eram acusados de espalhar enfermidades, reforçando o preconceito religioso e cultural da época. Outro aspecto curioso era a crença nas relíquias sagradas como método de cura. Muitas pessoas viajavam longas distâncias para tocar ossos de santos ou beber águas milagrosas, esperando que a fé fosse suficiente para curar seus males. O fim da Idade Média e o avanço lento da medicina. No final da Idade Média, a medicina começou a dar passos tímidos em direção ao conhecimento científico. O contato com os textos médicos árabes e gregos trouxe novas ideias, mas os tratamentos ainda eram rudimentares. A teoria dos humores continuava influente, e a relação entre doenças e higiene só começaria a ser melhor compreendida séculos depois. Durante o Renascimento, a sífilis atingiu proporções epidêmicas na Europa, forçando médicos a buscarem novos métodos de tratamento. Surgiram os primeiros experimentos com ervas medicinais e dietas específicas, mas a cura definitiva só viria muito mais tarde, com a descoberta da penicilina no século XX. Enquanto isso, as doenças venéreas continuavam sendo um estigma social. Até mesmo reis e papas sofreram com esses males, recorrendo a tratamentos secretos para evitar a vergonha pública. A moralidade seguiu influenciando a medicina por séculos, demonstrando que na Idade Média, o medo e a culpa eram tão cruéis quanto a própria doença. Agora, chegamos ao fim de mais uma jornada. Mas me diga, você preferiria um tratamento à base de mercúrio tóxico ou uma confissão pública dos seus pecados? Sua perspectiva é valiosa para nós. Deixe seu comentário e participe da conversa. Não esqueça de deixar seu like no canal. Essa ação ajuda muito. Se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe. Até a próxima e nos vemos em breve. Fiquem em paz, fiquem com Deus.